Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrar para estar liberando uma palavra para o seu coração, para estar abençoando a sua vida. E como é bom todos os dias você ouvir a voz de Deus, como é bom levantar pela manhã, receber uma palavra que vem edificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma. É ou não é verdade? Como é bom nós se alimentarmos das coisas do céu e receber uma palavra que venha nos consolar, nos direcionar, nos confrontar, nos transformar. Como é bom ouvir a voz de Deus. Independente se a palavra que nós vamos ouvir será a palavra que vai agradar o nosso coração ou não. O importante é ouvir Deus falar conosco. Concorda comigo? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, porque assim como o salmista, nós também dizemos o que farei ao Senhor diante de tantos os benefícios que o Senhor tem me feito, o Senhor tem nos feito. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Fala conosco nesse momento, Pai, que a tua palavra gere vida, que a tua palavra gere libertação, que a tua palavra gere transformação. Mude a nossa vida através da tua palavra. Fale com essa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo. E eu tenho certeza que ela não parou aqui em vão. O Senhor a trouxe aqui. O Senhor fale com ela e que a tua palavra gere cura, salvação e libertação para sua casa. Abençoe a vida de cada inscrito desse canal, cada membro, cada colaborador que sempre nos ajuda a continuar cooperando com a tua palavra aqui nessa plataforma. No nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Glória a Deus, como é bom ter você comigo aqui nessa manhã. Eu te fiz um convite para você voltar aqui e você voltou para ouvir a palavra porque você ama a palavra do Senhor Jesus. Quer me ajudar a pregar? Quer me ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus em vários lugares? Então, deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do que tem acontecido através do meu ministério no YouTube. Por que fazer isso é importante? Porque quando você deixa like no vídeo, se inscreve no canal, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante e ele precisa ser compartilhado. É dessa forma que aumenta o nosso alcance aqui na internet para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. E você concorda comigo que a palavra precisa ser divulgada, que a palavra precisa ser compartilhada? Então faça isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like no vídeo e se porventura o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo aqui todos os dias, você pode voltar aqui às 6 da manhã, às 18 horas da noite. São os horários que a gente sempre está postando mensagens novas para abençoar você. Beleza? A palavra que está no meu coração para esse dia está em Gênesis e olha que versículo tremendo. Gênesis capítulo 45. O capítulo é o 45, o verso é o de número... deixa eu ver agora aqui, porque eu me perdi. Capítulo 45. Deixa eu ver qual é o verso. Versículo de número 26. Capítulo 45, verso 26. Mas olha que palavra tremenda. Capítulo 45, verso 26. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Só isso. Capítulo 45, verso 26. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. O capítulo 45 de José já traz para nós um contexto que José está vivendo uma outra fase da sua vida. Ele está aqui como governador do Egito. Abaixo de Faraó, ele é um dos caras que mais tem a autoridade do Egito, porque esse foi o desígnio, esse foi o poder que Faraó deu a José, que somente Faraó estaria acima dele, mas abaixo dele ele governaria e administraria toda a região do Egito. José recebeu um cargo de poder, um cargo de confiança, um cargo de honra, né? Só que nós, quando lemos Gênesis, a história de José, desde o capítulo 37, os capítulos anteriores,
nós vamos percebendo todo o sofrimento que José passou para que os sonhos e as promessas de Deus sobre a vida dele se cumprissem, né? Eu estou até conferindo aqui no texto para ver, não te dar nenhuma data errada e nenhum capítulo errado, e é justamente isso, a partir do capítulo 37, que se inicia a história de José, aonde ele vai ter os seus sonhos, vai contar para os seus irmãos, os irmãos vão debochar de José, não vão acreditar naquilo que Deus havia revelado a ele, e depois alimenta no coração dos irmãos um sentimento de inveja, vão jogar José no buraco, vão pegar a túnica dele, vão dar por pai, vão dizer que ele foi pego por uma besta fera, vão vender o irmão para o Egito vai comprar José para o palácio de Faraó, ele vai servir a Potifar, depois, coitado, vai sofrer de novo, porque ele não vai querer se deitar com a mulher de Potifar, e ele vai ser acusado de um crime que ele não cometeu, vai ser colocado na prisão, vai passar mais de 10 anos preso, isso aqui pouca gente fala, ele passa mais de 10 anos preso, e depois de todo esse processo, o copeiro vai lembrar ele diante de uma oportunidade, quando o faraó não consegue discernir o seu sonho, ele chama os feiticeiros que também não conseguem discernir o seu sonho, e o copeiro apresenta José, contando a história dele, que estava na prisão ainda, e José havia dito o que iria acontecer com ele, e o copeiro fala do nome de José para que José pudesse interpretar também o sonho de Faraó. Quando José traz a interpretação, a revelação do que Faraó estava sonhando, Faraó fica impactado com tanta sabedoria e poder que José demonstrou ter ao interpretar os sonhos, que nomeia ele como governador do Egito. A partir daí ele começa a administrar os tempos que o Egito vai passar, os tempos de fome, os tempos de prosperidade. Ele começa a administrar todo esse processo. E quando chega o período da fome, os próprios irmãos de José vão até o Egito para tentar pegar alimento para levar para casa, porque a fome veio atingindo todas as regiões que estavam próximas ao Egito naquela época, e também regiões, inclusive, que vinham, pessoas que vinham de distância, né? Pessoas que vinham com muita distância para procurar alimento dentro do Egito, porque ali era um lugar que tinha armazenado comida para esse tempo de escassez. Por quê? Porque Deus havia revelado a José que também eles passariam por uma grande fome. Justamente por causa disso, José orienta o povo a guardar para se preparar para esse processo de escassez que eles iriam viver lá na frente. Aí os irmãos de José aparecem justamente com a intenção de levar comida para casa. E eles vão ficar surpreendidos, porque primeiro eles não vão saber que era José, mas depois que José se revela para eles e mostra que estava vivo, eles ficam impactados com a notícia. Todo mundo conhece a história, todo mundo conhece a história de José. Então, de alguma forma, lá na frente, José vai liberar os seus irmãos, e depois que libera os seus irmãos para ir para Jacó e dizer que José estava vivo, é onde nós lemos no capítulo 45, do versículo 26. É a notícia que os irmãos estão dando para o pai, né, falando que José estava vivo. Jacó fica tão impactado com o que ele vai ouvir, que ele desmaia. Está no texto, capítulo 45, verso 26 diz: então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava, né? E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Então, Jacó ficou impactado ao receber a notícia que José ainda vive. Só essa expressão aqui, ela já traz para nós uma reflexão muito poderosa para o nosso coração. Muito, muito poderosa. Por isso que eu comecei dizendo que essa palavra é tremenda. Principalmente a parte A. Eu só falei um pouco para você do contexto, para você entender um pouco do que está acontecendo. Mas eu quero me posicionar só com a parte A desse versículo, que diz assim: então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive. Por que ainda vive? Porque os irmãos sabem o que provocaram para José.
Por que ainda vive? Porque os irmãos sabem o que fizeram a José. A verdade é essa. Os irmãos sabem a covardia que fizeram com José. Os irmãos sabem como trataram José. Então a expressão, ela traz para nós também um sentido de comoção. José ainda vive. Durante tanto tempo, talvez tiveram que mentir para Jacó. Talvez não. Mentiram para Jacó. Porque quando José foi lançado no buraco, a notícia que os irmãos deram para Jacó foi essa: que José havia sido pego por uma besta fera. Você lembra o que aconteceu? Rasgaram a túnica de José e passaram sangue na túnica para dizer que ele foi pego por um animal. Mancharam a túnica de sangue para que Jacó acreditasse na história que ele foi morto por um animal. Aí, de repente, depois de tantos anos, eles vão ter que dizer para o pai: José ainda vive. Ele não morreu. Se dependesse dos irmãos, até teria morrido por causa das atitudes que os irmãos tiveram em lançar o cara num buraco, em vender ele para o Egito, sabendo que era um homem que talvez não teria tantas condições de suportar toda aquela dor que ele passou. E na verdade ele passou e sobreviveu porque Deus era com ele, porque Deus estava no centro daquela história, porque Deus estava fortalecendo a vida de José. E agora os irmãos que mentiram a vida inteira, os irmãos que anunciaram para o pai, falando que José estava morto, precisaram dizer que ele ainda vive. Existem muitas reflexões profundas que eu consigo tirar desse texto. Primeiro, nessa expressão, é dizer que toda mentira que você tenta esconder uma verdade, e você esconde a verdade colocando uma mentira, um dia a verdade vai vir à tona e a mentira vai ser descortinada. A mentira vai perder a posição dela. Por mais que alguém fique 5 anos mentindo, 10 anos mentindo, 15 anos mentindo, 20 anos inventando uma história, a conta chega. E quando a conta chega, as consequências vêm junto com ela. Eu acho que às vezes é melhor a gente ouvir, por mais duro que seja a verdade, do que tentar massagear uma história contando uma mentira. Eu sei que existem situações que são tão difíceis de encarar a verdade, porque tem muitas situações na vida. Às vezes situações de tragédia, às vezes situações de fatalidade, às vezes situações de traição, de decepção. Eu sei que tem tanta coisa que acontece e que a gente pode usar uma mentira para tentar aliviar a dor de alguém. Só que o problema é que um dia a mentira perde a posição e a verdade aparece. Às vezes pode demorar 5, 10, 15, 20 anos, mas quando a verdade aparece, ela coloca algumas coisas no lugar. E dependendo de certas situações, quando a verdade aparece, existem coisas que não vão ter como mais você voltar atrás por causa de tanto tempo que você ficou mentindo. Você vai simplesmente colher aquilo que você plantou. Por mais difícil que seja falar a verdade para alguém, a verdade sempre é o melhor remédio para curar a alma de alguém. Porque a mentira não cura, sabe? A mentira, ela não traz paz. A mentira, ela é um falso momento onde você acredita que vai trazer alívio ao coração de alguém por não falar a verdade. Você esconde a verdade, traz a mentira para tentar fornecer paz para uma situação. Só que você vai perceber que com o tempo, a mentira vai fazer muito mais mal do que bem. A mentira vai machucar muito mais. No momento parece ser necessária,
mas depois de um tempo você vai ver o buraco que ela vai deixar dentro de um coração, dentro de uma alma, dentro de uma situação. Agora, depois de tantos anos, eles precisam dizer para o pai: José ainda vive. E eu queria estar presente nessa cena para ver a cara do pai e a cara dos irmãos, para ver o quanto eles ficaram impactados ao perceber que José não morreu e como o pai ficou impactado em saber que durante tantos anos os seus filhos estavam escondendo uma mentira, porque o filho que ele mais amava, que era José, estava vivo e não morreu. Jacó fica tão impactado com essa cena que ele desmaia. Ele desmaia porque a princípio aquela sensação, será que é? Tantos anos acreditando que estava dessa forma, tantos anos tendo que superar uma dor, tantos anos sofrendo porque perdi alguém que era que eu mais amava. E agora, a notícia que chega é que ele ainda estava vivo. Os irmãos de José contam para Jacó que José ainda vive. O ódio dos irmãos não conseguiram matar José. A inveja dos irmãos não conseguiram matar José. Os planos dos irmãos não conseguiram matar José. E os mesmos que lançaram José no buraco, os mesmos que lançaram e que venderam José para o Egito, são os mesmos que estão dizendo: ele ainda está vivo. Percebe a profundidade dessa palavra? Que os mesmos que lançaram no buraco, os mesmos que venderam para o Egito, os mesmos que tiveram inveja, os mesmos que estavam procurando conspirar um plano maléfico contra José, agora eles precisam dizer: José ainda está vivo. E vai continuar vivo. Sabe por quê? Porque José não depende da opinião dos irmãos para ficar vivo. José não depende da boa vontade dos irmãos para ficar vivo. José depende de um Deus que fez a promessa e que cumpre sobre ele o projeto que ele havia estabelecido. Tem muita gente que olhou para você, tem muita gente que te julgou pela aparência, tem muita gente que te colocou num buraco, tem muita gente que te vendeu para o Egito, porque eu sei que a história de José é parecida com a história de muita gente. Tem muita gente que passou coisas parecidas. E estão pensando que morreu, que acabou, que já era. Agora ela não levanta mais, agora ela vai ficar no buraco, agora ela vai se afundar na depressão, agora ela vai se afundar porque perdeu fulano, porque está passando por isso, porque é uma decepção, porque é uma frustração. Agora já era. Só que a palavra que Deus tem para você nessa manhã é essa: José ainda vive. Por mais que as pessoas pensem que nada vai dar certo, você está vivo. Por mais que alguém diga, ela caiu no buraco, não vai suportar, você vai continuar vivo. Por mais que vendam você para o Egito e te traiam, você vai continuar vivo. Por mais que te levem para dentro de uma prisão, você vai continuar vivo. Por mais que venham continuar te ferindo e acusando você de coisas que você não fez, você vai continuar vivo. E quando você chegar no lugar que Deus quer que você chegue, que é um lugar de honra, um lugar de governo, você vai entender que todo sofrimento que Deus permitiu você passar é para que a promessa dele se cumprisse sobre a sua vida. Por isso as expressões dos irmãos de José possuem para nós uma força muito grande na sua emoção. Ele está vivo ainda. Ele não morreu. A promessa ou os sonhos que ele teve se cumpriram, porque Deus guardou ele em situações que os irmãos não estiveram perto. Deus guardou ele em situações que os seus pais não estavam perto. Deus guardou ele em situações que os seus irmãos, que deveriam ajudá-lo, não estavam perto. Deus protegeu, Deus preservou. E agora faz os próprios irmãos dizerem: ele está vivo ainda. Ele está de pé ainda. Ele permanece ainda.
O mal e a maldade que fizemos contra ele não destruiu a sua própria vida. Ele está vivo. E mais do que isso, além de vivo, Deus vai usar a vida de José para alimentar a casa de Jacó. Percebe por que teve prisão? Percebe por que teve apontamento? Por que te julgaram? Por que te criticaram? Por que te colocaram dentro de um buraco? Por que te venderam para o Egito? Por que te venderam para a casa de Potifar, para o palácio? Percebe por que tudo isso aconteceu? Para que lá na frente Deus te colocasse em patamar para você abençoar o seu irmão. Perceba que José poderia, com a autoridade que ele tem, matar os seus irmãos. José poderia, com a autoridade que ele tem, destruir os seus irmãos. Mas ele faz isso? Primeiro ele conversa. Ele cria uma situação para ser curado de tudo aquilo que ele ainda guardava no seu coração. Mas depois, ele leva os seus irmãos para lá. Por quê? Porque isso é honra de Deus para a nossa vida. Isso é exaltação de Deus para a nossa vida. A honra de Deus não é você ver a morte ou o mal de alguém. A honra de Deus sobre a sua vida é quando a sua vida ela é usada para abençoar alguém, para você compartilhar com alguém. Por isso que honra de Deus para a sua vida não é quando ele mata o seu inimigo, mas quando o seu inimigo é abençoado através de você. Honra de Deus para a sua vida não é quando Deus vai lá e ceifa a vida de alguém, mas quando Deus usa a sua vida para compartilhar coisas que ele tem feito através de você. Isso é honra de Deus. Isso é exaltação. José ainda vive. E por mais que as circunstâncias tentam matar José e destruir a vida dele, nada tira ele do propósito que Deus estabeleceu. Ele ainda está vivo. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã, para fechar para esse devocional. Muita gente olhou e disse assim, não vai aguentar não. Muita gente está vendo você esse ano e está dizendo, está perdendo muita coisa, ela não vai ficar de pé. Tem gente que está olhando para você e está dizendo, aquilo ali não tem estrutura, não vai aguentar, vai parar. Aí você percebeu que você sobreviveu 2018, você sobreviveu 2019, você sobreviveu 2020, está de pé 2021 e vai romper 2022, 2023 e lá na frente as pessoas vão dizer, ainda vive. Por quê? Porque você está debaixo de uma promessa de um Deus que te guarda na prisão, de um Deus que te guarda no buraco, de um Deus que te guarda dentro da cisterna, que te guarda em situações que ninguém está perto, pai não está perto, mãe não está perto, família não está perto, mas Deus está perto de você. Como Deus disse a um profeta, um dia ele também diz para você, pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, mas todavia eu jamais te abandonarei. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então escreve aí nos comentários. Escreve alguma coisa que você recebeu dessa palavra para consolidar a informação que você recebeu, dizendo, eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir sobre a minha vida. Eu creio que os problemas não vão me destruir. Eu creio que as lutas não vão me destruir. Eu creio que a prisão não vai me destruir. Eu creio que as dificuldades não vão me destruir. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, ela ainda vive. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que nos traz cura, palavra que nos traz vida. Obrigado por essa palavra poderosíssima para a nossa alma. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Dê a ela um dia extraordinário, um dia espetacular na tua presença. Que ela tenha uma semana de milagres, Senhor, e de promessas sendo cumpridas. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido, como é bom ouvirmos a palavra do Senhor. E diz aí, Deus falou com você? A palavra foi forte, não foi? Vamos fazer o seguinte, me ajuda a alcançar o maior número de pessoas possível. Compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, Facebook, sabe? Manda para todo mundo o teu Telegram, manda para geral, para que mais pessoas recebam dessa palavra, como também você tem recebido nessa manhã, beleza? Se você quiser ser membro desse canal, receber um conteúdo exclusivo e tá me ajudando também no ministério, aqui embaixo, do lado do botão inscrever-se, tem com letras azuis escrito Seja Membro.
clica no Seja Membro e você vai ser um intercessor do meu ministério, beleza? Se você quiser ser um colaborador também e quiser ajudar meu ministério de alguma forma a continuar pregando a palavra aqui na internet, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta e você vai poder me ajudar a continuar pregando a palavra do Senhor Jesus, tá certo? Faça isso com alegria, com amor, que Deus abençoe sua vida e prospere a obra das suas mãos e creia nisso, que por mais que queiram ver você no buraco, por mais que queiram ver você na prisão, por mais que te vendem para o Egito, por mais que possam fazer de tudo para destruir você, lá na frente eles vão ter que dizer: ela ainda está viva, ele ainda está vivo, fulano está de pé. Por quê? Porque tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que te guarda e não deixa você perecer e nem morrer no meio do caminho. Deus te abençoe. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas. Até amanhã.